cavada, filha cavada. Oi, gente! Tô eu aqui gravando o primeiro episódio dessa saga de muitas histórias que estão por vir, de muitas coisas que eu tenho pra contar. Desde já, eu já peço desculpas por todos os próximos capítulos que venham adiante, porque eu sou bastante prolixo, eu demoro bastante para chegar no assunto, no ponto, mas espero que vocês entendam, espero que vocês escutem e prestem muita atenção no que vocês pensam ou acreditam que são seus amigos e não são e nem nunca vão ser. Essa menina, aliás, todos os nomes eu preciso alterar, óbvio, porque eu não sou nem louco de correr um processo, né? De me sujeitar a um processo para isso. Mas eu vou mudar todos os nomes nessa história. E a personagem principal vai se chamar Jabulani. Jabulani. E eu conheci a Jabulani quando eu tinha os meus 4, 5 anos de idade. Ela era minha vizinha, a gente morava próximos e ela era uma pessoa que eu acreditava que era muito legal, que era uma pessoa muito bacana. E nunca foi. E nem nunca vai ser. São durezas e realidades da vida, né? Então, assim, ela era uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande pela coragem de falar tudo, de se expor e se expressar. Eu sempre achei a Jabulani uma pessoa muito, muito forte. Eu achava, né? Na verdade. E assim, a Jabulani, ela tem uma família que ela é toda com base na igreja, né? Então, a mãe dela, né, a Nathaniele, e a irmã, a Jordânia, elas sempre frequentaram a igreja, são de formação batista e tudo mais, e eram pessoas que eu acreditava muito que eram pessoas muito boas, principalmente a mãe dela, a Nathaniele, que era uma pessoa que tinha, por mais que fosse da igreja, né, ela tinha muito acolhimento aos gays e eu entendia a minha sexualidade, mas eu não tinha coragem de expressar, de falar, não tinha coragem nenhuma nessa época. Eu não tinha maneiras de me expressar e eu acreditava muito nela porque eu via que ela tinha um amigo que era homossexual e ela tratava esse amigo muito bem. Eles trabalhavam juntos, né? E assim, tô tomando um drink e contando a história, né, pra vocês. Como eu disse, eu sou muito prolixo. Então, peraí, deixa eu dar um gole nesse drink. Esse baigon. Então, assim, era uma família de formação de igreja, uma família que tinha toda uma bagagem, toda uma história, né? E eu passei muitas coisas junto com a Jabulani no decorrer da minha passagem de criança para adolescente. Ela viu muita coisa da minha vida, eu vi muita coisa da vida dela. Ela se descobriu, eu tava me descobrindo. E a gente foi vendo muita coisa um do outro, né? E eu, mesmo assim, eu tinha um carinho, um amor muito grande por ela.
É... E assim, a gente já passou tantas coisas juntos a ponto de um dia a gente planejar um passeio pro Play Center, o antigo Play Center. Nem sei se existe hoje em dia o Play Center, mas eu sei que na época que quando eu me mudei do Brasil para Inglaterra, já tinha fechado já há muitos anos. E, e ela, assim, planejou tudo comigo, a gente acertou tudo. E só faltava o ok da minha mãe pra dar o dinheiro pra eu poder fazer esse passeio, né? Com ela e com todo o pessoal. E assim, a ponto de o dia que a gente decidiu ir ver, falar com a minha mãe, a gente entrou em casa, minha mãe tava tendo relação sexual com o namorado, né? E ela pegou, a gente pegou juntos, né? Foi horrível, porque assim, foi uma coisa extremamente constrangedora, não só por ver a minha mãe com outro cara, mas por conta de uma pessoa que eu acreditei que fosse minha amiga de ver aquilo. E foi muito traumático pra mim, tudo aquilo. E E assim, a gente era tão amigo a ponto de, sabe, assim, a gente juntar moedinhas, sabe? Eu pedi uns trocadinhos pra minha mãe, porque eu não trabalhava na época, e eu pedi trocadinho pra minha mãe, ela pediu trocadinho pra mãe dela, e juntava, sabe, trocadinho de trocadinho dos vizinhos, e a gente pedia, sabe, fazia uma ordem do Habib's, e todo mundo pedia, e alguém ia lá e comprava, e todo mundo comia. Era muito legal a cumplicidade que a gente tinha como amigos, né? E aí eu comecei a achar tudo muito estranho quando eu pedi um dia. A gente estava vendo alguma coisa na TV, porque não tinha o acesso à internet naquela época, de quiropatas, né? E que são aquelas pessoas que estralam tudo no corpo, né? E ela, eu faço isso, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. E aí eu falei, eu tô com meu pescoço dolorido. Teve um dia que eu falei, eu tô com meu pescoço muito dolorido. E ela, deixa que eu estralo o seu pescoço. Deixa que eu estralo, pode ficar tranquilo. Eu, na maior inocência, falei, então tá, estrala meu pescoço. Ela virou o meu pescoço de uma forma que deu um estralo. Eu juro por Deus. Foi Deus que não deixou que quebrasse meu pescoço. Porque se fosse uma outra pessoa, ou eu não sei, é porque não tinha que ser mesmo. Mas ela fez uma coisa no meu pescoço, do meu queixo pro pescoço, que quebraria o pescoço de qualquer outra pessoa, sabe? Eu não tô dizendo que eu sou anormal ou que isso seja muito diferente, mas ela fez uma coisa no meu pescoço que me deixou assim. E eu fiquei muito assustado com o que eu vi, com a maldade dela, que foi a primeira pitada de maldade que eu tive, porque ela tinha muitas pitadas de maldade. Sempre houveram brigas entre os vizinhos, entre o grupo de amigos que a gente tinha, e ela sempre estava envolvida. E boa parte das brigas, ela era a causadora e ela manipulava a situação para que ela saísse como a inocente da história. E era muito pesado para mim acreditar que ela era uma pessoa má. Mas quando eu vi e quando eu presenciei, aliás, quando eu passei por aquela situação, me deu um choque. Porque na mesma hora eu pensei, eu falei, meu Deus, ela podia ter quebrado meu pescoço com o que ela fez agora. Ela podia ter quebrado. E minha vida tinha acabado ali. Por uma brincadeira. Da minha parte, mas por maldade dela. E eu fiquei muito assustado com aquilo. E daquele ponto eu comecei a tentar ver as coisas de um outro ângulo. Mas eu era imaturo para eu conseguir ver aquele tipo de coisa, sabe?
E eu acreditava, e eu ainda acreditava que ela era uma pessoa boa, sabe? E aí aconteceu, no meio dessas idas e vindas, uma oportunidade da gente ir pro Paraná. Eu não trabalhava na época, eu era menor de idade, ela era menor de idade, e apareceu essa oportunidade da gente ir para o Paraná, para uma cidade chamada Alemoa. É um município muito pequeno no Paraná, que tem, acho que na época que a gente foi, tinham 4 ruas de, sabe, da esquerda para direita e mais 7 ruas de trás para frente, sabe? Era uma cidade muito pequena, muito interiorana, onde todo mundo conhecia todo mundo e tinham 2 gays naquela cidade, né? A Cisolete e a Rafaelen. Que, por ser uma cidade pequena, todos os homens casados, adolescentes e blá blá blá, todo mundo acabava saindo com esses 2 caras por debaixo dos panos e no final das contas acabavam fazendo piada com eles, né? E nessa, a gente ficou na casa da mãe do cara que engravidou a Jabulani. A mãe desse cara, né, chamava Naná, e esse cara chamava Tito. Eles eram. A Naná era mãe da vizinha da Jabulani. Então a gente ficou na casa da Naná, né? Por mais ou menos uns 2 meses, pra vocês terem ideia. E assim, a ponto das pessoas lá falarem que eu e a Jabulani a gente tinha ido fugido de São Paulo porque a gente tava jurado de morte, porque a gente não ia embora nunca. E eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo. E aí, a Jabulani começou a ter relações sexuais com o Tito, né? Que era o filho da Naná, que era a dona da casa que a gente ficou. Ela começou a ter relações sexuais com ele. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de absolutamente nada. Eu só descobri porque nós 3 dormíamos no mesmo quarto e teve um dia que eu acordei com o barulho da gemedeira, porque até então eu não sabia que já estava acontecendo. E os 2 gemendo, eu acordei, mas eu acordei e fingi que não vi e continuei. Sabe quando você acorda e não acorda? Eu acordei, fingi que não acordei, mas eu também ainda estava meio que sonolento. E eu perguntei pra ela, né? Falei, Jabulani, você tava transando com o Tito ontem? Ela, não. Ela negou pra mim. E assim, eu vi e ela negou pra mim. Ela negou que ela estava fazendo, que ela estava ali no baco fazendo bafo, né? E ela, não tô fazendo nada, é coisa da sua cabeça, acho que você tava sonhando, não fiz nada, não fiz nada. Eu falei, pois tá, querida, vamos deixar a água rolar. Deixei a água rolar. Eu pensei comigo, falei, eu vou catar esses 2. Eu vou catar esses 2 no pulo. Aí teve um dia que a gente acabou ficando muito amigos das pessoas que moravam na cidade. E a gente decidiu fazer um passeio de barco em uma represa que tinha lá perto, né? Que era uma represa na cidade. E a gente bebeu muito nesse dia. E isso eu tinha meus 17 anos. E a gente decidiu fazer um passeio de barco. A gente começou. Todo mundo que tava no barco, devia ter umas 8 pessoas no barco. E a gente remando.
remando, remando, remando pro meio da represa, pro meio da represa e indo. E todo mundo sabe que represa é extremamente perigoso, porque quando você entra é aquela entradinha rasa e do nada afunda, né? E quando a gente tava no meio da represa, não tinha luz, não tinha absolutamente nada por perto, a gente viu o barco furado. Realmente, o barco estava furado e estava entrando água no barco. E assim, foi desesperador, porque começou a virar uma coisa que ninguém conseguia ver aonde era o lugar que a gente saiu. A gente só conseguia ver a luz da lua e a gente estava no meio de uma represa imensa. E foi assustador, foi extremamente assustador. Porque. E aí a gente começou a tampar o buraco enquanto outras pessoas remavam pra gente voltar, tentar achar uma beirada, porque a gente não tinha norte de onde era a beirada, de onde a gente podia ir. E pra onde a gente ia voltar, porque tava todo mundo bêbado. E aí, nessa, a gente voltou e tudo mais. E aí, graças a Deus, tudo deu certo, a gente voltou, né, pra outra parte da praia e voltamos andando, né, porque eles chamavam de prainha, né, porque era uma represa e tinha areia, então eles chamavam de prainha, então eu falo praia por conta disso, mas a gente voltou pra uma outra parte da represa, conseguimos sair nessa outra parte e voltamos andando até o ponto que a gente saiu, por conta das pessoas que moravam lá. E continuamos bebendo como se nada tivesse acontecido. Tava todo mundo em choque, porque todo mundo podia ter morrido ali, sabe? Sem saber o que estava acontecendo. Mas continuamos bebendo como se nada tivesse acontecido. E eu pensei comigo, hoje eu pego esses dois. Hoje eu pego esses dois. Hoje vai ser meu dia de sorte e eu vou pegar esses dois. Fomos para casa da Naná e fomos dormir. Eu falei, eu não vou dormir, tô bêbado, mas não vou dormir. Não vou deitar. Não deitei. Fingi que eu tava dormindo e fingi um roncado. Quando eu fingi um roncado, ela, a Jabulani, pulou pra cama do Tito. Ela pulou, não foi nem ele que chamou. Foi ela. Ela pulou pra cama dele e começaram a pega aqui, pega acolá, esfrega daqui, esfrega da colar, geme de aqui, geme de acolá e pá, 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 pá. Começaram a transar. No meio do bafo, no meio do baco, eu falei: Linda, eu tô vendo tudo, viu? Tô vendo, fingiram que. Aí os dois deitaram e se cobriram. E fingiram que nada tava acontecendo. Fingiram que estavam dormindo. E aí, no outro dia eu falei, Linda, não tem mais como você mentir pra mim. Eu vi, eu sei o que está acontecendo. E eu vi. Dessa vez você não pode falar que foi coisa da minha cabeça. E foi onde ela sumiu. Não, realmente está acontecendo. Está rolando isso e parará, ararará, entre eu e ele. Eu tô afim dele. E eu quero ver o que que rola. Eu falei, pois tá, então tá. Só toma cuidado. Você tá usando camisinha? Tô usando camisinha sim. Tô usando camisinha sim. Falei, então, pois tá. Então, se você tá usando camisinha, linda, libera esse priquito e arrasa. Vai que vai, né? E aí, nessa, a gente voltou pra São Paulo. Depois de uns 2 meses trancafiados lá nesse lugar, a gente voltou pra São Paulo e nada da menstruação dessa menina descer. Nada da menstruação dessa menina descer. Fomos num
numa avicultura, não sei como é que chama, numa avícola, e pedimos um pouco de sangue de frango para ela poder espalhar no absorvente e fingir que tinha menstruado. Quando fomos na avícola, eu já desconfiei. Aí eu já sabia que alguma coisa estava errada. Mesmo assim, eu ainda preferia acreditar nela. Você acredita? Eu ainda preferia acreditar nela. Eu ainda achava que ela era minha amiga. E que ela ia assumir pra mim, que ela tava grávida. Ela acabou contando pra vizinha dela, que era a filha da Naná e irmã do Tito, né? Vamos chamar a vizinha de Rosa. Ela contou pra Rosa tudo o que estava acontecendo e a Rosa resolveu comprar um exame de gravidez, escondido de todo mundo. A Rosa comprou o exame de gravidez e deu positivo. E aí passou uns 2 meses. Eu perguntava quase toda semana: e aí, Jabulani, contou pra sua mãe? Vou falar pra ela. Eu vou falar pra ela. E a Jabulani não contava nada. Não falava nada. A Jabulani não contava nada. E a Jabulani só: vou contar pra minha mãe. Vou contar pra minha mãe. E eu falava: meu, pelo amor de Deus, conta pra sua mãe, por favor, fala pra ela, e que não sei o que, dá tempo de resolver, e pererei, pororó. Conta pra ela. E a Jabulani: eu vou contar, eu vou contar. Até que chegou um ponto que a Jabulani ficou muito irritada comigo por eu ficar cobrando ela de contar pra mãe, que ela me deu um bafo com a minha cara, Não se mete, vai cuidar da sua vida, que você não tem que se meter, que não sei o que, pererei pororó, é um problema meu, e quando eu tiver que resolver, eu vou resolver. Eu falei: então tudo bem, se você vai resolver, tudo bem, então estamos ok com isso. Ok. E aí, nessa bagaceira toda, a gravidez estourou. E aí, quando a gravidez estourou, que ela não tinha mais como esconder pra mãe dela, porque a barriga tava grande, ela já tava com uns 3 meses, mais ou menos, não tinha mais como esconder, porque a barriga tava grande, não tinha mais o que fazer, eu não ia mais com ela pra pedir sangue de frango, pra poder passar no absorvente e fingir que nada tinha acontecido. Ela falou pra mãe dela o que estava acontecendo. E aí, a mãe dela, né? A mãe dela, a Nathaniele, e a tia dela, que eu não vou nem lembrar o nome também, nem se fosse fictício, eu também não vou lembrar o nome. A tia, as duas me enquadraram na cozinha da casa delas, da Jabulani e da Nathaniele. Me enquadraram na cozinha e me botaram contra a parede. E começaram a fazer um monte de perguntas. Por que você não falou disso antes? Eu falei: mas eu não sabia do que estava acontecendo. Eu pedi para ela falar com você e ela não quis contar. O que eu podia fazer? E aí eu fiquei numa situação, elas me colocaram numa situação como se eu fosse o culpado de tudo que tivesse acontecido. Juro por Deus que, assim, elas me colocaram, sabe, começaram a me questionar e falar que tudo que estava acontecendo era culpa minha, porque eu podia ter evitado, porque elas podiam ter feito um aborto antes de tudo, porque eu não falei. Só que eu questionei a Jabulani o tempo todo e ela falava que não, que ela ia falar e que não era para eu me meter. Só que a mãe me botou numa situação tão constrangedora
que ela me botou contra a parede e e me culpava como se eu fosse conivente com o que estava acontecendo. Só que até então eu não sabia do que estava acontecendo lá no Paraná, sabe? E foi muito frustrante pra mim ouvir aquilo da boca dela, porque eu tinha ela como uma segunda mãe. Ela me tratava melhor do que minha mãe me tratava. E foi muito horrível pra mim ouvir tudo aquilo, porque, sabe, eu não tinha culpa de nada. Eu sempre pressionei a Jabulani pra falar a verdade. Só que a Jabulani não queria, porque a Jabulani sempre foi maléfica, sempre foi má. A mãe dela, a Nathaniele, sabia que a filha não era uma boa pessoa. E nessas idas e vindas, depois que tudo isso aconteceu, eu fiquei muito arrasado, eu fiquei muito chateado, sabe? Eu não sabia mais o que fazer e o que falar sobre tudo aquilo, porque já estava muito fora do meu controle, sabe? Aliás, era uma situação que eu não tinha, porque não estava nas minhas mãos, então eu não tinha controle de nada, eu não sabia de nada que estava acontecendo. E foi muito frustrante pra mim, foi muito horrível ouvir tudo aquilo. E eu levei uma culpa de uma coisa que eu não era culpado. E aí, pra piorar tudo, pra coisa ficar muito pior, a Jabulani, como eu conheci a Jabulani quando a gente era criança, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 11 para 12 anos. Então a Jabulani, ela sempre frequentou a minha casa, ela sempre teve acesso a tudo da minha casa. Ela sabia de todos os macetes e truques para entrar na minha casa. E a gente tinha um truque, antigamente, um truque muito antigo, que era... Tinha um buraco no chão, onde minha mãe colocava um pedaço de madeira, uma ripa de madeira, até o portão. Então, para você abrir aquele portão, você tinha que bater, até a ripa de madeira cair. Quando caísse, você entrava. Então, assim, não era segredo. E aí, mas a Jabulani sabia desse segredo. Ela sabia porque ela frequentava a minha casa e ela, quando queria entrar lá e falar comigo, ela fazia isso, entrava, pá, botava a ripa de madeira de volta e entrava e fazia o que ela tinha que fazer. Falava que tinha que falar comigo. Tanto que no meu aniversário, eu acho que 17, 16 anos, ela entrou, eu tava pelado, tomando banho. Ela entrou cantando parabéns, eu tava pelado, tomando banho, com 16 anos. Né? Então, assim, ela, a Jabulani, junto com a vizinha dela, a Rosa, elas tiveram a vontade de comer pizza. Quiseram comer pizza. Eu nem estava nesse dia. Nem estava presente nesse dia. Elas quiseram comer pizza. E qual que foi a ideia? Roubaram cheque da tia dela, da Jabulani, que morava na casa da frente da Jabulani, né? Que a Jabulani morava no fundo e a tia da Jabulani morava na frente. E aí a Jabulani roubou esse cheque da tia dela, entrou, enfim, não sei como foi, mas roubou esse cheque e compraram várias pizzas. Como ela sabia como entrar na minha casa, ela pediu a pizza na frente da minha casa, na casa que eu morava com a minha mãe. E como antigamente precisava colocar o endereço do dono do cheque atrás, né? Ela colocou o meu endereço, o endereço da minha casa. A tia dela era uma fudida, falida. O cheque, obviamente, voltou. E foram cobrar, né? Só que colocaram um telefone... Enfim, eu não sei que telefone colocaram. Acho que foi o telefone da minha casa ainda, né? Da casa da minha mãe. E aí começaram a cobrar. Esse cheque voltou.
E aí a tia dela recebeu a notificação do banco que o cheque tinha voltado. E a tia dela pediu uma explicação de onde era aquele cheque, de onde veio, né? Da onde tinha saído aquele cheque, porque ela não lembrava de onde tinha saído aquele cheque. E aí o banco falou: esse cheque foi emitido no endereço tal, pra pizzaria tal, no endereço tal. E ela viu que era o meu endereço. A tia dela ficou enfurecida, enfurecida e falou que fui eu que tinha roubado o cheque. Eu não tinha nada a ver com a história. Eu nem participei, nem. Se eu tivesse alguma culpa no cartório, eu ainda assumiria. Sabe? Se eu tivesse participado, sido conivente, eu falaria, eu fui conivente com aquilo que aconteceu. Mas eu nem estava presente no dia. E aí, o cheque voltou. E aí, a tia dela começou a espalhar pra rua inteira, porque elas moravam na rua de baixo da rua onde minha mãe morava. Onde minha mãe mora até hoje, né? E elas moravam na rua de baixo. E aí elas espalharam pra rua inteira que eu tinha roubado um cheque. E aí um dia eu fui visitar a Jabulani pra saber se ela tava bem. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Nada do que estava acontecendo. E a família inteira da Jabulani estava na casa dela nesse dia. Tios, primos e não sei o que. Os tios dela tentaram me bater. Tentaram me agredir. A ponto de uma vizinha delas sair me arrastando enquanto os tios dela tentavam jogar tijolos de construção em mim. Foi horrível. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu não tinha nem culpa de nada. Eu não sabia do que estava acontecendo. E ela, em momento algum, assumiu qualquer culpa de qualquer coisa. Inclusive, as pessoas que estavam juntas nesse dia não assumiram culpa de nada. De nada, de nada. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou do lado dela porque ela era muito maldosa e influente. Então as pessoas tinham um pouco de medo dela. E acabaram ficando do lado dela. E eu, como era o lado mais fraco, que eu era só o amigo dela, a corda acabou estourando pro meu lado. E foi horrível, foi uma situação muito humilhante, assim, eu não esqueço. Eu tenho 36, quase 37 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. E eu não esqueço até hoje da cena das pessoas jogando tijolo em mim. Jogando tijolo para tentar acertar em mim. Foi uma coisa extremamente horrível. Horrível. De se viver, de se experienciar e passar. E aí eu cheguei num ponto que eu não tinha mais como fugir daquela situação. E eu tive que contar pra minha mãe o que estava acontecendo. E aí eu contei pra minha mãe. Minha mãe ficou, obviamente, indignada com o que aconteceu. Só que eu não contei da parte da agressão, da parte que tentaram me bater, da parte que tentaram jogar tijolo em mim. Eu não contei. Eu contei só a história do cheque, né? E minha mãe ficou extremamente indignada com o que aconteceu. E ligou pra mãe da Jabulani, né? Pra Nathaniele. E falou: olha, Nathaniele, a gente se conhece há milhões de anos, né? Porque a gente era vizinho, porque elas moravam na mesma rua que a gente, mas depois elas mudaram pra rua de baixo, né? E nesse período que elas moravam na mesma rua e mudaram para rua de antes delas mudarem para rua de baixo, elas mudaram para um outro bairro próximo, que era tipo 15 minutos da minha casa, mas eu tava sempre lá. E aí o pai delas, né, o Vincent, o pai delas, o Vincent, ele sempre me maltratava.
Como era uma separação recente da Nathaniele e do Vincent, ele tava sempre lá na casa delas. Mas ele fazia questão de me maltratar. E ele era amigo do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 11 para 12 anos. E meu pai e ele eram muito amigos, muito amigos. E ele me maltratava muito, muito. E mesmo assim eu tava sempre lá, fazendo questão de estar com ela, né? Com a Jabulani e com a irmã dela, né? A Jordana. Sempre lá com as duas, porque eu gostava muito das duas. Eu tinha um carinho, um amor pelas duas, como se fossem, sabe, as irmãs que eu queria ter e eu nunca tive. O pai delas sempre me maltratava, me maltratava muito, muito, muito. E aí teve um dia até que a gente estava sentado na minha rua. O pai dela estava passando de carro, ele parou o carro. Eu não esqueço disso até hoje, nunca vou me esquecer dessa cena. O pai delas parou o carro e falou: Eu não quero você nunca mais vendo as minhas filhas e não quero você na casa da minha ex-mulher. Não quero você lá. Você não tem que estar lá. Assim, acabou comigo, deu um baile com a minha cara, deu um baile com a minha cara. Foi horrível, horrível. E eu contei pra Nathaniele. A Nathaniele ficou revoltada, deu um bafo com a cara dele. E ele ficou mais revoltado ainda comigo, porque eu tinha contado aquilo que tinha acontecido, né? E para vocês terem uma ideia de como a Nathaniele era comigo, sabe? Ela era muito acolhedora, muito amorosa. Eu acho que é uma das pessoas mais amorosas que eu já conheci, mais ingratas ao mesmo tempo. Eu acho que a vida tem seus altos e baixos e tudo tem um porquê de acontecer, só que aquilo que aconteceu foi extremamente injusto, mas ao mesmo tempo foi uma lição para mim me ensinar a lidar com os meus amigos. Foi a primeira grande decepção com amigos que eu tive que foi assim, foi surreal, sabe? Foi surreal. E eu contando parece até um conto, sabe? Parece até uma história criada. Mas não, gente, eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, que isso tudo que eu estou contando aconteceu. Tudo que eu estou contando aconteceu de verdade, de verdade. Porque eu era muito inocente, muito inocente. Eu acreditava muito nas pessoas. E E aí rolou uma proibição da Jabulani e eu da gente se falar. Tanto da parte da família dela quanto da minha família. Óbvio, né? As famílias não queriam que a gente entrasse em contato e nem nada. E eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Eu tenho 36, quase 37 anos. 20 anos se passaram. E eu lembro como se fosse hoje a ligação que eu fiz pra ela, a última ligação que eu fiz pra ela. Oi, tá tudo bem? Eu fiz uma ligação escondida no horário que a mãe dela ia estar no trabalho e que a minha mãe ia estar no trabalho. E eu fiz uma ligação oi, tá tudo bem? Como você tá? Como que tá o bebê? E ela, tá tudo bem. Tá. É isso que eu tenho pra falar? Então tá bom. Tá. Então tá bom. Sabe, ela me tratou com uma indiferença muito grande. Assim, mesmo depois de toda a história, eu ter levado culpas de coisas que não eram, que eu não era culpado, eu ter vivido coisas que eu não tinha que ter vivido, eu não tinha que ter passado, por conta dela, ela foi extremamente fria comigo. Extremamente fria, horrorosa comigo. E aí eu falei, realmente, ela não é minha amiga. Foi aí, só depois de tudo isso, que a palhaça, a trouxa, descobriu que não, realmente, ela não era minha amiga. Ela nunca foi minha amiga. E foi muito triste.
foi muito triste pra mim, foi muito frustrante ouvir aquilo e tentar entender e tentar gerir tudo aquilo, né? E assim, a família dela começou a me difamar. Depois disso tudo, a família dela começou a me difamar, falando que eu tinha roubado um cheque e tudo mais, assim. E começou a ficar grande a coisa, porque as pessoas começaram a comentar, falando assim, nossa, pra minha mãe, sabe? Seu filho roubou um cheque da tia, da Jabulani. Minha mãe, não, ele não roubou o cheque, porque minha mãe já sabia, até então, essa altura do campeonato, minha mãe já sabia da história, né? E a minha mãe, não, ele não roubou e tal, e não sei o quê. E eu não tinha roubado, eu não tinha participado desse crime, né? E as pessoas começaram a comentar. E aí foi onde minha mãe ligou de novo e falou assim: olha, é o seguinte. As pessoas estão falando, as pessoas estão comentando. Então, assim, se vocês não pararem com essa história agora, eu vou na delegacia e vou abrir um BO contra vocês. Foi onde eles falaram, não. Aí, a tia da Jabulani falou, não, 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 pelo amor de Deus, não, não vai na polícia, não precisa ir na polícia, a gente vai resolver isso agora, a gente vai resolver isso agora, a gente vai resolver. E aí, meio que abafaram o caso. Mas até hoje, se você perguntar, as pessoas imaginam que eu roubei um cheque ou um talão de cheque naquela época. Sendo que eu nunca roubei, eu nunca fiz nada disso. Sabe? E é extremamente frustrante de falar sobre esse tipo de coisa pra mim, sabe? Porque assim, as pessoas que sabiam dessa história, todas as pessoas que estiveram envolvidas, inclusive, vou falar o nome de um menino, no feminino, a Andriele, que ele vai entender o nome dele em masculino. A Andriele foi a pessoa que levou o cheque até o Habib's para fazer o pedido da pizza. E a Andriele sabia que eu não tinha nada a ver com a história. E a Andriele era a mais honesta entre as pessoas que a gente andava. E a Andriele nunca falou nada. Sabia que eu não tinha nada a ver com a história e me culpou também. Acredita? Me culpou também para não levar a culpa no cartório. A Andriele levou ela de moto. Que a Andriele tinha uma moto, que todo mundo usava a moto da Andriele. E aí, a Andriele, ela pegou e fez o babado todo, né? E... chega, sabe, ser surreal, assim, de contar uma história como essa. Parece até mentira, sabe? E às vezes até eu penso assim, eu falo, meu Deus do céu, sabe, como a situação chegou a esse ponto, sabe? E aí, todo mundo que sabia dessa história, a verdadeira verdade, que o cheque tinha sido roubado por conta da Jabulani e a vizinha, a Rosa, ninguém se manifestou ao meu favor. Ninguém. Nenhuma das pessoas. Porque eu não era tão influente na roda. Eu era só amigo da Jabulani, mas eu não era influente na roda. E a Jabulani era influente na roda, né? E aí, ninguém me defendeu, ninguém me ajudou, ninguém falou nada. E eu fiquei como culpado de tudo. E aí eu mudei pra Inglaterra em 2014, 2015, meados de 2015. Eu não sei por que cargas d'água eu resolvi fuçar o Facebook dessas pessoas. E eu vi que a mãezona, Nathaniele, né? Ela tinha postado várias fotos com o neto
né? Falando que era a melhor coisa que aconteceu na vida dela, que era isso, que era aquilo, que o Neto era o grande amor da vida dela, que foi a melhor coisa que aconteceu, e perere, pororó. Eu falei, não, eu preciso mandar uma mensagem pra ela. E eu mandei uma mensagem pra ela falando que eles tinham tentado me agredir, que me acusaram, que ela apontou o dedo, que ela falou que eu era o culpado de tudo aquilo. E hoje, né, naquela época, era a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Mas peraí, como isso tudo aconteceu nesse meio tempo? Porque assim, ela me acusou, ela me apontou de N coisas e e o Neto era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela. E aí, sabe? E eu fiquei muito, muito frustrado com aquilo que eu vi. E eu tive que escrever. Eu mandei uma mensagem que eu mandei, não vou mentir, eu tava bêbado quando eu mandei a mensagem. Mas no dia seguinte eu fiquei extremamente envergonhado da mensagem que eu mandei. Mas eu falei, tá mandado? Tá mandado. Não vou apagar, não tem como apagar. Eu poderia tentar apagar, mas eu ia apagar pra mim, eu não ia apagar pra ela. Ela nunca me respondeu. Nunca me respondeu. Sabe? E eu falei de tudo que tinha acontecido. Sabe? Falei do que aconteceu, que eu tentava falar pra filha dela, pra Jabulani, que para falar pra ela, e ela me culpou, e que eles tentaram me agredir, sabe? E assim, só não me agrediram, eu não vou mentir, só não me agrediram porque uma vizinha deles me levou embora. Mas enquanto a vizinha deles estava me levando embora, me puxando pelo ombro, eles estavam tacando tijolo em mim. Eles estavam tentando tacar tijolo em mim. Sabe aquele tijolo baiano, aquele de barro? Eles estavam tentando tacar tijolo baiano em mim. Foi humilhante. Foi uma das maiores humilhações que eu já passei na minha vida. Na minha vida. E o pior de tudo foi que tinha uma amiga minha, que era vizinha deles, era muito amiga minha, né? Vou chamar ela de Rosalia. A Rosalia, ela era muito amiga minha. Muito, muito. Ela sabia que tava tudo errado. Ela sabia quem eram os mentirosos nessa história. Mas ela decidiu contar para as pessoas que eu tinha tomado um coió. Falou para as pessoas que eu tinha tomado um cacete. Eu não apanhei. Eu não apanhei. Não chegou nada a me tocar. Sabe, a me bater, sabe, me tocar fisicamente. E tão poucos tijolos me acertaram. Mas ela falou para as pessoas, ela, minha amiga, que era, sabe, a mãe da vizinha delas, a Rosalia, contou para as pessoas que eu tinha tomado um coió, um pau de dizer chega, de dizer chega da, né, nessa história toda. E aí foi onde na hora eu descobri, eu decidi me afastar da Rosalia, né? Decidi não ter mais contato com ela. E assim, é uma pobre coitada. Eu fico até com dó dela, de falar dela, porque é uma pobre coitada, uma pobre coitada. Mas nunca, nunca me pediram desculpas. Nunca ninguém tentou entrar em contato comigo pra falar, puta meu, que merda que aconteceu, sabe? Foi mal. A Jabulani mesmo em si, nunca. Teve o filho, mas nunca. Ninguém tentou entrar em contato comigo, me pedir desculpas pelo que aconteceu, ou falar, porra, meu, foi um mal entendido, um grande mal entendido. Nunca. Nunca tentaram, nunca fizeram, nunca se esforçaram. E eu, depois disso, sabe, me fez ter uma outra percepção de amizade. Porque eu era muito dedicado, eu sou muito leal aos meus amigos. E isso eu acho que talvez seja a qualidade que os meus amigos sempre vão pontuar de primeira, sabe? Ah, o Anderson é leal. É a primeira qualidade que eles vão pontuar. Mas
com relação a tudo que aconteceu, eu acho que as pessoas não têm uma ideia da maldade das pessoas, elas não têm uma ideia de quantas pessoas podem ser cruéis. E às vezes as pessoas que a gente pensa que podem ser as nossas melhores amigas, elas são as nossas maiores inimigas. E, e assim, hoje eu sou liberto porque eu me assumo, eu sou quem eu sou. Eu passei por muitas dificuldades, eu passo por dificuldades, mas eu tô aqui firme, forte, de pé, enfrentando a vida, enfrentando o mundo e tentando ser nunca, aliás, não é nem tentando ser quem eu sou, mas nunca deixando de ser quem eu sou. Porque a gente pode mudar, mas a nossa essência nunca muda. E eu acho que honestidade, lealdade é uma coisa que tá encalacrada em mim, que tá enfiada no meu, sabe, tá encalacrada e eu preciso ter isso dentro de mim. Então, quando a gente pensa em amizade, às vezes a gente pensa numa pessoa muito leal. Eu fiz muito tempo de terapia tentando me adaptar aos amigos por conta disso, porque pra mim era muito ou é meu amigo ou não é. Depois disso, as pessoas viraram ou é meu amigo ou não é. E eu passei muito tempo fazendo terapia, tentando me adaptar e viver essa coisa de ou é meu amigo e não é. E eu descobri com o tempo que não é assim. Que não é assim. As pessoas têm as suas medidas, as suas balanças, e nem todo mundo é obrigado a respeitar a sua. Não é, nem todo mundo é obrigado a respeitar as suas expectativas. Expectativas são coisas que a gente cria e que são responsabilidades nossas, não são responsabilidades de ninguém, de ninguém. Mas a vida ensina, a vida traz lições e eu aprendi da pior forma. Eu aprendi da pior forma, sendo, sabe, traído por pessoas que eu acreditava que fossem minhas amigas, sabe? Sendo julgado, sendo criticado por pessoas que eu acreditava que fossem minhas amigas e não são. E às vezes a gente pensa, a gente fica esperando, sabe, tão pouco de pessoas que estão ao nosso redor que não vão trazer nada, que não vão trazer nada para nossa vida. E a gente esquece da gente, a gente esquece de quem a gente é, a gente esquece de quem a gente foi, a gente esquece do que a gente passou. E isso tá muito errado, porque a vida, ela, olha, vou tomar mais um gole do meu drink, olha, tô eu aqui só tomando meu drink e falando com vocês. Mas assim, gente, olha, como eu falei, sou muito prolixo, sou muito enrolado pra falar tudo. Então, assim, pra vocês pode ser uma bênção, sabe? Porque tem tempo pra ouvir, tem tempo pra falar. Mas eu precisava contar essa história, sabe? Eu precisava contar essa história. Eu precisava botar pra fora, porque isso é uma coisa que me frustra até hoje, sabe? É uma coisa que, assim. Olha, a buzina do Baigon. É uma história que me frustra até hoje, porque eu me dei muito por inteiro para esses amigos. Eu tentei dar a minha melhor versão de tudo. E é culpa deles de não ter dado certo? Não. É culpa minha. É culpa minha. Porque eu me dediquei demais. Eu fiz demais. Eu esperei demais. Não é culpa deles. As pessoas dão o que elas podem dar. Aliás, as pessoas dão nada mais do que elas podem dar. E é culpa delas? Não. É culpa nossa. Porque a gente cria expectativas. E as expectativas que eu criei são culpas minha. Eu gostaria muito mesmo de ouvir um pedido de desculpas um dia
deles. Gostaria. Gostaria, sabe? Principalmente da irmã da Jabulani, a Jordana, porque ela foi uma das pessoas que mais me julgou por eu ter roubado uma coisa que eu não roubei. E até hoje, se ela encontra minha mãe num ônibus, ela olha pra minha mãe com ar de desprezo. E eu não fiz nada. Minha mãe, tampouco minha mãe fez nada. E ela olha pra minha mãe com ar de desprezo, com ar de nojo. Como se minha mãe tivesse parido uma coisa nojenta. O que eu sou sexualmente não diz com o meu caráter. O problema que aconteceu entre a gente é um problema de caráter. Cabe a cada um julgar o que aconteceu, cabe a cada um pensar o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Cabe a cada um. Eu não tenho nada a ver com isso, com o que as pessoas pensam ou deixaram de pensar. Eu sei do que eu sou. Eu sei da pessoa que eu sou. E eu sei que hoje, se você perguntar para qualquer um dos meus amigos quem sou eu, eles vão dizer para você, uma pessoa honesta e leal. Então, o tempo me ensinou a escolher um pouquinho melhor os meus amigos. E a vida é assim. A vida é assim, sabe? Eu tenho um recado muito, muito sério para dar pra mãe da Jabulani, a Nathaniele. Que assim, você foi mãe, você foi amiga, você só não soube ser dosadora das coisas que aconteceram. Você não soube ser fiel aos seus princípios e fiel a quem você é. Você foi cruel e, enfim, acontece. Mas eu ainda tô aqui disposto a te perdoar um dia. Porque eu tenho um carinho muito grande por você e eu tenho uma gratidão muito grande por você, por tudo que você fez por mim quando eu era adolescente. Por todo o carinho, por todos os abraços, por todos os afagos, por todos os cafunés que você me deu, enquanto a minha mãe não fazia isso por mim, você fez. Eu tenho um carinho muito grande por você. Eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por você como pessoa e como ser humano. Mas eu sei que as pessoas falham. Eu sei que as pessoas podem errar. E você errou. Eu também errei. Mas não tem certo, não tem errado nessa história. Mas eu quero que um dia você consiga me perdoar de coração. E quando você me perdoar de coração, por favor, me procure. Porque eu te perdoei de coração já faz muitos anos. Muitos anos. Eu lido com essa frustração não é com você, é com a sua filha. Porque a sua filha, ela foi cruel, ela é cruel e ela não tá preocupada com ninguém. Para ela, o que importa é fama e status e viver bem, viver acomodada. Então, enquanto tiver esse tipo de gente, o mundo vai continuar sendo uma merda. Porque gente como a sua filha não faz diferença no mundo. Você faz, ela não. Me desculpa te dizer isso, mas eu sei que é uma história bem pesada, bem chata. Na próxima história que eu vou contar aqui, vai ter a participação da minha amiga Fernanda. Ela vai contar, a gente vai contar as nossas histórias que a gente passou, porque em dezembro a gente foi para Berlim, Brno, na República Tcheca, a gente foi para Viena, na Áustria, e a gente foi para Hungria, Budapeste, na Hungria.
Então, a gente vai contar todas as histórias, as maluquices que aconteceram em cada uma das viagens. A gente vai contar. Vai ser um tema mais leve, para descontrair, para sair dessa mágoa de mamulengo que pesada que vem do começo. Mas essa é uma história que eu acho que precisava ser a primeira desse podcast, que precisava ser a primeira história de, sabe, de tudo, porque eu precisava contar disso. É uma história que eu preciso desabafar, eu preciso falar sobre isso. E aqui nada melhor do que esse lugar pra gente contar essas histórias, nada melhor do que esse lugar pra gente poder falar e poder soltar tudo isso, tudo isso. Gente, por favor, me desculpa pela longa história, pela longa coisa, mas assim, muitos detalhes aconteceram sabe, nos como eu posso dizer em português? Ai, olha, aquela chata, né, louca, que não lembra mais do português. Sabe, muitas coisas aconteceram nos parênteses dessas coisas. Mas eu não vou entrar em todos os mínimos detalhes. Mas, num resumo geral, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Espero que vocês se entretenham. E espero que vocês também evitem amigos tóxicos. Amigos tóxicos a gente não percebe, a gente não vê. Gente, pelo amor de Deus, percebam pessoas que não querem o seu bem, sabe? É muito difícil entender um amigo tóxico. Mas quando você entende o que é um amigo tóxico, você consegue se livrar dele. Entenda o que é um amigo tóxico e se livre dele o mais rápido possível. Porque isso não te leva a nada. Nada, nada. E por falar em amigo tóxico, me lembrou mais um tópico de uma história de um antigo melhor amigo meu que ficou com meu com meu ex-namorado. Eu vou contar essa história ainda também, óbvio. Óbvio, tem muita história pra contar. Muita história pra contar, gente. Isso é só o começo. Então, espero que vocês gostem, que vocês curtam. E é isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês, tá? E obrigado, 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 obrigado por tudo. Beijinho. Ai, beijinho ficou muito cafona. Brega.